Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos trabalhar algumas questões relacionadas ao hebraico bíblico para que você, que deseja realmente aprender o idioma, possa ter resultado satisfatório nesse aprendizado. Note que nós temos algumas consoantes em tela. O texto que nós temos, que está sendo projetado, é o da BHS, que é a Bíblia Stuttgartense, hebraica, portanto. É o mesmo texto que eu tenho impresso. Eu tenho aqui essa Bíblia hebraica, como eu disse, Stuttgartense. BHS é a sigla desta versão. E é composta, a Tanar, é composta de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá numa referência a leis, Neviim, profetas, e Ketuvim, os escritos. Quando a gente trabalha essa questão relacionada à Bíblia hebraica, a BHS, que é Estudo Pertence, a gente tem que entender que sempre o texto é da direita para a esquerda. Portanto, o início não é aqui como tradicionalmente nós teríamos no português, e sim ao contrário. Eu estou tentando mostrar, ela começa, é daqui para lá, ó. É o contrário, é o inverso, tá bom? Depois de tecer esse comentário, a gente precisa conceber que é importante a gente ter uma noção dos sinais maçoréticos, que são justamente esses sinais diacríticos que vão sinalizar a vocalização, né, das vogais. De modo que, quando você tem, por exemplo, esses dois pontinhos, que a gente chama de chevá, nessa primeira consoante, eu vou deixar destacada, é o nosso E. Geralmente, ele é pronunciado de uma forma breve, mas eu não vou me deter nesse preciosismo, mas é bom que você tenha essa noção. Quando está no início da palavra, ela é vocalizado, o esse E, somente nos detendo nas vogais. Temos o resh, antes aqui nós tínhamos o bet, que tem um som de B de bola, B com E, B. Temos o resh. O resh, abaixo deles tem esses dois pontinhos, um do lado do outro. Também vai ter o som de E. O Aleph, ele é sempre mudo, não tem nenhum som, é equivalente ao nosso H na palavra homem, ou ainda na palavra hoje. Note que o H não tem som algum, está ali, digamos assim, de enfeite. E aqui, nesse caso, você vai, na transliteração, até mesmo indicar através de um sinalzinho, mostrando que tem a composição ou a constituição da palavra de um aleph, porém, você não vai pronunciar. E toda vez que o aleph estiver acompanhado de um sinalzinho embaixo, vai pegar o som emprestado aqui e pode ser que esteja o som acima quando for um Holen, no caso um O, ou um Hirik Iode, que vai ter um som de I. Mas é um caso que você pode ver dentro da playlist do Hebraico Bíblico, aqui no Cantinho Teológico, que você vai receber as informações das consoantes, aprendendo uma a uma, e depois você vai ver os sinais maçoréticos, que é justamente este que eu estou apresentando. Embora seja um sinal diacrítico, esse em cima, esse pontinho, não é o O. Ele é um sinal característico, né? Porque nós temos o Shin e o Sin. Um vai ter um som de chá, xê, xi, chuchu, o outro vai ter um som de sa, se, si, so, su. A consoante, quando tem esse pontinho à direita, vai ter um som de chá, xê, xi, chuchu, da onde vem a palavra Sheol, numa referência ao mundo dos mortos, por exemplo. Ou ainda, Shalom, paz, tá certo? Aqui, é, como está se referindo a esta consoante, não é um O. Onde é que está a pontuação?
eu vou dizer assim, digo, onde é que está a indicação da vogal? É esse pontinho aqui, esse pinguinho, abaixo do shin, juntamente com o iode. Vai formar, vai juntar o pontinho com o iode, vai formar a vogal I. I. Deste modo, a gente vai ter aqui na pronúncia Bereshit, Shi. Logo, você pronuncia Shi, a vogal, a sílaba está aqui, ó, tá bom? Só para você tentar se situar dentro desse universo que é de bem diferente da nossa língua portuguesa. Nós temos aqui um T, por isso a pronúncia Bereshit. Mas vamos para esta outra consoante. Acima nós temos o Bet, abaixo nós temos um Kamitz. Geralmente ele vai ter um sonzinho de A. Existem algumas exceções que vai ter um som de O, tá bom? Mas agora a gente não vai fazer a distinção, mas você pode entender que é um A, que a gente chama de A longo, porém a gente vai se manter nesse sentido para não dar muitas informações num vídeo só. B com A, ba. Novamente, R com A, ará. E o Aleph, ele é mudo, logo não é pronunciado. E o modo que fica, Bereshit, Bará. Agora, nós temos aqui, alguns vão chamar de vogal composta, etc e tal, independente da terminologia, desse sentido, como é passado de acordo de livro para livro, de gramática, você vai observar que o Aleph, que é justamente essa consoante acima, não tem som. Você já sabe disso. Mas acontece que, se tivesse esses dois pontinhos, que é o chevar, que nem este aqui, ó, que eu vou deixar aqui, ó, esse um pontinho em cima, outro embaixo. Se tivesse esses dois pontinhos, teria um som de E, tá bom? E a informação aqui é de que nós temos um outro E, que é um segol. Você não vai pronunciar e sim E. Por isso que você vai formar e vai fazer aquela junção de sílabas e vai formar a palavra Elohim. E por falar em Lo, note que nós temos o Lamed, que é um L, e tem um pontinho aqui acima. Esse pontinho aí funciona como o Rolen. É diferente deste apresentado aqui. Aqui faz parte da consoante, porque nós temos o Shin e o Sin. Aqui, agora, nós temos realmente uma vogal. E por conta disto, L com O, note que está acima, geralmente está abaixo, o sinal maçorético, mas nesse caso está acima. L com O, Lo. Nós temos aqui E, Lo. Lembra da informação em relação ao Hirik Yod, que é Hirik, esse pontinho, esse pinguinho que está abaixo do Re, e aqui você tem o Yod. E quando forma uma vogal, você não vai colocar, pronunciar e sim I, tá bom? Há uma junção. O Hirik Yod trabalha com uma vogal só, tá? Não duas. De modo que você vai ter aqui, como é um Re, se tivesse Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Nesse caso aqui, Re, Re. Vamos aqui a pronunciar, Re. E agora aqui você tem um M na forma final. Lembrando que existe um M e pode ser inicial ou no meio, como este que está sendo destacado agora, é mais arredondado, mas quando termina o M, que é o Mem Sofit, ele vai ter essa característica, essa forma, tá bom? E você vai então trabalhar a pronúncia. E, lo, ri, e no final, um M, Elohim. Algumas pessoas vão pronunciar o re.
de modo que vai ser desta forma que eu estou fazendo aqui. Elohim. Outras vão fazer com que haja uma ausência do som do re. Neste caso, Elohim. Tá ok? Nós vamos para a próxima consoante, que é o Aleph. Ele tem embaixo esses dois pontinhos, um acompanhado, como se fosse irmãos gêmeos. Eles estão do lado e vai ter o papel do E. Está indicando que é uma vogal E, em termos de som. O Aleph é mudo, então Aleph, que é mudo, pega o som emprestado do E, fica E. E nós temos aqui o T. Se é o T em português, você vai pronunciar it, it, tá bom? Vamos agora para mais uma palavra. Vamos ver a sílaba. Temos um re seguido de um patá, que tem um som de A. Esse patá, a gente vai observar que vai ser sempre um som mais fraquinho, tipo ha, re, ri, ro, ru. Seria algo, um som como o H em inglês, na palavra house. É mais aspirado de uma forma fraca. Nós temos aqui o shin, em termos de consoante, acima, porque o pontinho está no lado direito. Se tivesse no lado esquerdo, teria um som de S. Sa, se, si, so, su. Como está o pontinho aqui, o pontinho não é uma vogal, e sim um sinal diacrítico que está fazendo parte da consoante, indicando, portanto, que ela é um shin. E o shin com o A vai ficar chá. Se tivesse E, che. Se tivesse um I aqui embaixo, um hirik, ou um hirik yod, por exemplo, seria chi, cho, chu, tá bom? Ha, chá. Note que nós temos um M, no meio da palavra, é dessa forma. No final, é um outro M, mas a forma é diferenciada. Mas em termos de pronúncia, de sonorização, é o mesmo. Aqui é chamado de mem sofit, isto é, M final. Nós temos um M, abaixo nós temos um outro patá, que é o A, esse tracinho, ó, retinho aqui, patá, e nós vamos ter o M com A, ma. Nós temos agora o Hirikyode. Hirikyode, note que é diferente um pouquinho a forma como se localiza. Por quê? Vou voltar na primeira palavra. No Bereshit, nesse shi, a palavra shi consta aqui, ó, esse pontinho, que é o hirik com iode. Hirik com iode forma a vogal I. Acontece que aqui vai ser o I, todavia, o hirik está embaixo do iode. E a gente não vai pronunciar I, e sim somente um I. Ha, chá, deixa eu colocar o chá aqui. Chá, ma. Aí aqui você tem o I. Não é rachamai, termina com M. Ó, mas a gente já sabe que aqui é um I, formou a vogal, tá bom? E o mem sofite, e você vai pronunciar rachamai, rachamai, rachamai. Temos agora um V com um E, e você vai pronunciar V. Já vimos essa daqui. Aleph toma um som emprestado do tserê, que é esses dois pontinhos, um do lado do outro, seguido do T, som de T. V, et, tá bom?
Já que a gente está nesse versículo, vamos terminar o versículo de número um. Note que você tem um artigo, aqui é tudo junto e misturado, há uma junção, mas temos um re com a, ra. Aqui o aleph é mudo, e esse kametz aqui, kametz gadol, que tem um som de A também, que nem o outro, ele, o aleph não tem som, vai pegar um som emprestado, A. Aqui é o R com segol, R com E, re. E aqui, o psad, que vai ter um som de TS, ou um equivalente assim a um TZ, TS. Tsa, tse, tsi, tsu, tsu. Algo próximo a isto. De modo que você pronuncia haaretz, haaretz, haaretz. Observe que a gente viu algumas informações em relação ao hebraico, identificando as consoantes, as vogais. Nós temos uma outra vogal que eu gostaria de apresentar aqui, porque a gente já viu o A, o E, o I, o O, mas faltou analisar, né, identificar aqui a vogal U. Como é que se localiza a vogal U? Nós temos o U aqui, ó. A palavra aqui em questão é torro, torro. Aqui nós temos um T com esse rolem, que funciona como uma vogal O, o Re, que é um H tipo em inglês, que tem um som aspirado, não tão forte, é verdade. E nós temos agora aqui essa consoante com esse pontinho aqui dentro, no meio, vai constituir na vogal U. E novamente ela vai aparecer aqui, a vogal U. Aqui, ó, turro, vavurro. Estou vendo se encontro uma outra vogal U. Até então não, batendo os olhos aqui, mas já fica como exemplo. Vamos aqui somente a vogal, o sinal diacrítico. Pode ser o A, que nem este aqui, A também desta forma. Se tiver desta aqui, esses dois pontinhos que eu chavar, vai ser o E. Se tiver esses dois pontinhos que eu serei um do lado do outro, vai ter o som de E. E o segol, quero ver um segol, o segol, que é esses três pontinhos que formam a letra E também. Aqui vai ser o E. O I pode ser desta forma aqui, ó, Hirikiod. Note que ele está em forma vertical, mas pode se encontrar nesta forma. Você vai ignorar agora essa consoante, só para identificar a vogal I. É esse pontinho, que é o Hirik, com Iod. Tá assim, é um pontinho aqui, Iod acima, né, da consoante, nessa parte superior da consoante que é anterior ao Iod. Mas vai ter ainda som de I. O som de O é como na palavra aqui, Elohim. O O vai estar sempre um pontinho acima. Não confundir a vogal O nesta consoante, que é Shin. Esse pontinho é característico do Shin. Chá, Xe, Xi, Xoxu. Eu não tenho aqui no texto que está sendo projetado o Sin, mas se você colocar, eu vou dizer assim, o pontinho no lado esquerdo, aqui, onde o mouse está mostrando, seria a pronúncia S com A, sa. Se fosse com E, se, si, su, su, tá bom?
Uma outra, já vimos o, que é o rolem, que nem aqui, ó, terhome, a palavra é terhome. Mas o vave, temos um vave, que é um V, mas onde está a vogal? Em cima. É o rolem, é o O tá aqui. E a vogal aqui, U, desta forma. E nós temos a palavra aqui, ó, veruar, veruar. Aqui nós temos uma característica diferenciado, não por conta do V, que é um verbo conjuntivo. V com E, V, em termos de pronúncia. Mas nós temos aqui a palavra espírito, que na verdade você pode traduzir como pegando a ideia básica do termo ruach, que é ar em movimento. Preferencialmente traduz como sopro, vento, porque tem essa conotação de ar em movimento. Por extensão, espírito. Mas é preferível você ter essa concepção em mente. Que ruach é ar em movimento, a ideia básica, e por isso é preferível traduzir como sopro ou vento. Por extensão, aí você vai tratar como espírito, mas tendo isto na mente e no coração. Nessa palavra ruach, nós temos um sinal no ret, que é um patá aqui. Note que eu pronunciei ruach. Eu não pronunciei da forma como falei até então. Consoante, vogal. Pelo contrário, ruach. Acabou que ficou o R-A, ó, R, desculpa, R-U, ru. O ar, nesse caso, não é rete, como se fosse um som como que de dois R e abaixo, ru, ha. Não, é ruar. Neste caso aqui, nós temos o que a gente chama de atar furtivo. A pronúncia é o contrário. Geralmente você pronuncia consoante vogal e assim por diante. Aqui, excepcionalmente, por ser um patá furtivo, você vai pronunciar o A, som do A, da vogal, primeiro, e por fim, a consoante, que no caso aqui é um RET, que é um som de um R, né, mais arrastado, digamos assim. E daí você tem veruar e o sopro, ou ainda e o vento. Por causa de quê? Porque a ideia básica de ruar é justamente ar em movimento. Eu mostrei para você até aqui algumas nuances do hebraico bíblico nesse início do ano. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025 e quem sabe você se apaixona pela Tanar, a palavra de Deus. Tem muita informação, tem muito texto aqui para ser trabalhado, as variantes, o material para fazer uma análise crítica, a chamada crítica textual. Muito bom mesmo para você trabalhar. Não sei se está conseguindo visualizar. Aqui nós já estamos no Salmo, ok? Um Salmo. Aqui está a Tanar. Agora, se você sabe que a palavra Tanar é uma referência à Bíblia hebraica, é porque há um acrônimo. Por que Tanar? Apenas uma curiosidade. Porque a palavra, no caso, Torá, que numa referência à lei, começa com T. Aí você pega, ó, o T da Torá, né? Isso. Depois você vai ter o Neviim. Neviim vem de Navi, Navi, que é justamente profeta no singular.
Quando aqui se refere a profetas, no plural, neviim, neviim. Aí você tem um N, lembra? Tanar, T-A-N-A-C-H, Tanar. E por fim, esse CH, que seria um som de CH alemão, é do E Ketuvim, ou seja, os escritos, e vai terminar justamente com a consoante, e forma, na verdade, um acrônimo. Finalizando, eu sei que eu apresentei apenas textos do Antigo Testamento, apresentei essa Bíblia hebraica, meu xodó, sempre faço uso dela. Vez ou outra, quando o meu óculos está vencido, eu tenho aqui duas lupas por conta dos sinais diacríticos. Nem sempre eu consigo identificar os sinais diacríticos e, portanto, eu começo a fazer a consulta através da, da lupa. Eu tenho uma pequena, uma menor e uma outra maior, mas a menor fica melhor para visualizar os sinais, porque como você está aqui em tela, fica muito mais fácil. Você sabe que, ó, bateu o olho, aqui é um Hirik, aqui é um Segol, aqui é um Campos Gadol e assim por diante. Ah, é aqui, ou seja, aqui é um A, aqui é um E, um I, tem um rolo em cima, etc e tal. Mas quando você está sendo prejudicado, né, pela visão, aí você precisa recorrer a um tipo de recurso. Nesse caso, se não tiver a tela do notebook para projetar e tornar maior, dentro dessa projeção, eu coloquei em 250 para ter uma ideia, poderia colocar, olha, 75%. Mas eu vou enxergar, mas vou ter uma certa dificuldade, mesmo com óculos. Esse óculos é novo, do ano passado, mas no mês de dezembro. Eu fiz a revisão, mas 100% está aqui. Já melhorou um pouco, mas eu acabo projetando, até porque algumas pessoas utilizam o celular e fica melhor projetar na capacidade máxima dentro desse programa. Mas eu queria falar que eu também tenho o Novo Testamento hebraico-português, isso mesmo. Nós sabemos que o Antigo Testamento se refere a, vou falar de uma forma pausada e você vai aperfeiçoando na leitura, digo na pronúncia. Ó, Berit, Brit, Brit. Você coloca Brit, Brit. A Brit, ou a Brit, é, na verdade, a Torá, né? Ou seja, é a aliança, e é aquela instrução. Agora nós temos a Brit Hadashah, numa referência ao Novo Testamento hebraico. Alguém vai dizer, mas não foi escrito no Novo Testamento em grego? Sim, foi escrito no grego. Eu tenho um dos exemplares aqui, ó, do Novo Testamento grego. Sim, o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas há também o, o Novo Testamento em hebraico. E você que gosta de hebraico, eu sei que é difícil adquirir, mas nós temos aqui a versão da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, Brit, Aliança, Hadashah, uma alusão ao Novo Testamento. Você tem o texto aqui no hebraico e ao lado, não de uma forma interlinear, mas você vai ter o texto em português. Algo que eu tenho também bastante estima, é um dos meus mimos dentro dos materiais que eu tenho de línguas originais, né, do hebraico e do grego. Espero que tenham gostado. A gente está caminhando devagar nesse ano de 2025, por causa de quê? Tem um hino do cantor cristão, que é adotado pelas igrejas batistas do Brasil, que diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor,
mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. E é devagar, caminhando, que a gente vai aprendendo, assimilando cada vez mais e mais a palavra de Deus, de modo que tem um vídeo sem pressa, para que possa passar essas informações de uma forma bem pausada, não apenas didática, mas auxiliando você que está aprendendo. Se você já sabe as consoantes, os sinais massoréticos no tocante às vogais, você já pode estudar de uma forma mais aprimorada, já sabe básico, você vai já estar com um passo à frente. Mas nesse vídeo eu proponho caminhar um pouco devagar ou diminuir os meus passos para que você venha caminhar junto comigo. Porque o real desejo do meu coração é que as pessoas, de fato, tenham acesso às línguas originais. Quando a gente vai para as línguas originais, mesmo tendo uma variedade, inúmeras versões em língua portuguesa, mas a gente tem a oportunidade ímpar, dentro de uma responsabilidade, como intérprete que devemos ser, de conferir com nossos próprios olhos o que o texto nos diz. E eu não tiro para o ímpar para ver qual versão é melhor. O único critério que eu tenho e que eu adoto é o critério linguístico. Qual está mais próximo daquilo que a Bíblia, a qual nós temos em termos de manuscritos, está dizendo. Essa proximidade, quando não exatidão, é a que eu busco. Por causa de quê? Existem algumas versões em língua vernácula que nós temos um apreço muito grande. Eu, particularmente, eu gosto da revista e corrigida. Eu gosto. Tem uma queda pela imprensa bíblica brasileira, mas na versão revisada. Mas seria a melhor para mim, e é a opinião não de um leigo, mas de alguém que milita nessa área já há algumas décadas, é de que a melhor tradução, pelo menos para mim, e talvez não para você, é a versão da católica, Bíblia de Jerusalém. Deixa eu ver se está aqui sim. Para mim, tradução melhor que eu encontrei até hoje foi esta aqui. Tem outros que eu aprecio. Gosto da NVI, por exemplo. Gosto muito da versão Almeida século XXI. A versão corrigida fiel Almeida é um tanto rebuscada demais. Não é que não seja boa, mas eu sou vez ou outra levada para o dicionário. E graças a Deus que eu tenho sempre um dicionário por perto. Está aqui, ó, aqui embaixo tem alguns dicionários que de acordo com a versão, tem que recorrer inúmeras vezes ao dicionário. Porque a gente não sabe tudo, a gente tem que buscar o sentido das palavras justamente nesse dicionário de língua portuguesa. Mas, se alguém perguntar, ou se alguém mesmo não perguntando, eu já adianto-me. Eu digo, na minha opinião, a melhor versão ainda, pelo menos lida por este, e já li inúmeras versões, sem dúvida alguma, é a Bíblia de Jerusalém. Ela é muito boa, a tradução. Quando é um texto poético, quando você vem para Salmo, é tudo de forma colocada em estrofes. Isso já ajuda bastante. Eu sei que algumas outras versões de Bíblias em português também faz isso, mas é muito bom mesmo. Aqui, alguns empregos de terminologia que podem nos ajudar em termos de pronúncia. Alguns vão mencionar Yahweh, pode ser Yahweh, e há quem caminhe para outros tipos de pronúncia, como Yahu, que seja. Mas ela faz distinção aqui e coloca, por exemplo, Deus, ó, Yahweh, vírgula, Deus dos exércitos. Quem é como tu? Ela tem uma característica própria e que dá realmente, vou dizer assim,
uma certa fluência para a leitura, ajuda bastante, e até mesmo em questões eh, que para alguns seriam cruciais, esta versão que eu tenho, existe a versão, a Bíblia de Jerusalém, a versão atualizada, mas eu fico com esta aqui ainda. Não sei se é por uma questão de apreço, de familiaridade, mas eu ainda continuo. E esta versão, pelo menos os editores de 2012, nós temos aqui, ó, 2012, oitava impressão 2012. Como eu disse, tem uma recente. A recente eu já não, já tive acesso à versão de forma online, não impressa. Eu tenho uma outra, a Bíblia de Jerusalém, que é mais antiga ainda, mas eu fico com essa versão, a oitava impressão de 2012. Por exemplo, aqui em Gênesis 1, versículo 2 diz: Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Sopro de Deus. A palavra que nós lemos no original é ruach, ruach. E você vai dizer assim, mas por que não colocar Espírito de Deus? Lembra da ideia básica de ruach, ar em movimento? Preferencialmente você traduz como sopro, vento. Aí você pode depois buscar outros termos para trazer. E existem algumas versões que algumas vez ou outra as pessoas criticam, e eu estou aqui me localizando, é, desse, esta, pelo menos de 2012, corrobora com isto, mas aqui não, porque aqui a versão de Romanos 12 é muito interessante. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de discernir, a fim de poder de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Boa versão. E eu iniciei falando sobre o hebraico bíblico, apresentei a Tanakh, a Bíblia hebraica Stuttgartensia, mencionei aqui a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento em hebraico, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Koine, e deixando logo de início de ano a minha predileção em termos de tradução. Tradução, para mim, Bíblia de Jerusalém, é, de uma forma preferível, essa versão que foi impressa em 2012, tá certo? Fiquemos com este vídeo, com essas palavras, que você possa aprender um pouco mais e fazer uso da playlist do nosso Cantinho Teológico, que tem centenas e centenas de vídeos sobre o hebraico bíblico, que você possa aprender cada vez mais e mais, porque é algo que me encanta. As línguas originais e é algo realmente fantástico. Alguém me disse certa vez, por que que você gosta das línguas originais? Por que você faz questão de apresentar tais línguas? Não tem nem como apresentar um motivo, porque para mim é tão natural. Por causa de quê? Ora, a palavra de Deus foi escrita justamente nessas línguas, no grego e no hebraico, em porção aramaico também. O que que eu deveria elencar motivos para estudá-la? Só o fato da Bíblia ter sido escrita nestas línguas já é razão suficiente para eu me dedicar ao ensino, ao aprendizado, que é diário, porque eu estou, vez ou outra, passo algumas informações,
sobre algumas formas, por exemplo, nós temos como diferenciar dentro do hebraico a forma absoluta, a forma construta, muito mais do que saber o que é para estar furtivo. Nós temos várias nuances, vários elementos importantíssimos para a questão gramatical. Mas é muito mais do que isto. É realmente um apego ao que tem a mensagem de Deus para nós, porque Deus deseja sempre se comunicar conosco. Ele vai fazer isto naturalmente, evidentemente, unicamente pela palavra de Deus. Quando eu falo unicamente, a pessoa de repente falou assim: como pode? Você limitou Deus? Não, pelo contrário. É porque a Bíblia Sagrada é o instrumento do Espírito Santo. Deus usa a sua palavra. E Deus nos fala nesse sentido, única e exclusivamente pela santa, bendita palavra de Deus. Que Deus abençoe. Fica aí esse vídeo, por mais longo que seja, mas como um registro também da minha gratidão por você que me acompanha, mas, sobretudo, a Deus pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus e por essa oportunidade de apresentar coisas tão simples, mas sem ser simplórias acerca da palavra de Deus.